Se você reconhece esse prédio, talvez seja porque um dia você estudou aqui, ou quem sabe, tem boas memórias desse ícone de Fortaleza. Aqui nasceram amizades, histórias e momentos que ficaram para sempre. Toda grande história merece um novo capítulo. Agora, esse lugar se prepara para viver um novo momento. Parque Marista. Um novo começo, sem esquecer tudo que veio antes. Eu sou Frank Fonteles, corretor credenciado MRV. Agende sua visita clicando aqui abaixo. Estou te esperando na loja para te atender com carinho e ainda tomar um café comigo.